Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Peugeot 208 Style com motor 1.0 aspirado. Nesse vídeo aqui eu vou apresentar para vocês 10 motivos pelo qual vale a pena conhecer esse carro, que é um dos modelos 1.0 aspirados mais equipados do mercado brasileiro. Vamos conhecer os detalhes? É importante destacar que tudo que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo do 208 na versão Style é série. Você não tem opcionais nesse carro e é exatamente por isso que ele apresenta um excelente custo-benefício entre os modelos 1.0 aspirado. Primeiro motivo, frente do carro 100% iluminada em LED, inclusive com uma assinatura luminosa que nenhum outro concorrente tem, rasgando aí o para-choque, fica muito mais bonito e fácil de identificar o carro à distância. Além disso, o farol aí é do tipo projetor, então você tem um farol baixo e o farol alto no projetor, que dá melhor definição luminosa, além da luz de seta em LED. Todo mundo pergunta, mas qual é a vantagem do LED? São muitas vantagens. Para começar, o LED ilumina mais do que a lâmpada halógena. Também tem maior durabilidade porque ele não tem filamento. A chance do LED queimar é muito pequena. O LED também gasta menos energia do que a luz halógena e também a luz, o tom de luz, né? Você vê que o LED é mais branco do que a luz halógena. Então ela fica mais perto da luz do dia e isso cansa muito menos o motorista dirigindo à noite por longos trechos. Segundo motivo, roda em liga leve de série. Aliás, roda em liga leve pintada em preto brilhante, o que acaba sendo mais bonito. Roda aro 16 polegadas. Isso é importante observar porque você tem aqui um pneu 195 com 55 de perfil de altura. Não é um pneu tão baixo, então na hora que você pega um buraco, a chance desse pneu fazer uma bolha ou rasgar é muito menor. E uma medida de pneu que, se você for olhar aí no mercado de reposição, acaba não sendo tão cara assim. E você não precisa deixar de ter uma roda bonita num carro 1.0. Terceiro motivo, motor 1.0, 3 cilindros, aspirado, de injeção indireta, Firefly, com potência máxima de até 75 cavalos e torque máximo de 10,5 kgfm. Mas você deve estar perguntando por que isso é um motivo importante. Porque esse motor ele é amplamente utilizado nos carros da Stellantis. Não é só o 208 que tem esse motor. Você encontra ele também no Citroën C3. E além do Citroën C3, você tem também em modelos da Fiat, a exemplo do Argo. Então isso facilita muito a manutenção do motor. A disponibilidade de peças no mercado acaba sendo muito maior. E também a intimidade de mecânicos, mesmo aqueles de oficinas independentes, acabam conhecendo muito bem esse conjunto mecânico pela grande quantidade de carros que utiliza ele. Assim, você tem um motor que na hora de ter que fazer uma intervenção mecânica é bastante tranquilo, tem muito suporte e bastante peça. Quarto motivo, é o único 1.0 aspirado do mercado com teto panorâmico. Olha o tamanho desse teto de vidro aqui. Dificilmente você encontra um modelo que tem aí um teto solar. No caso desse aqui, é panorâmico, ocupando quase toda a parte superior do teto. Detalhe interessante que é que esse teto não abre, mas se você parar para pensar, o Brasil é um local muito quente. Um país que normalmente no verão as temperaturas aí ficam na casa dos 30 graus. Você já tentou usar um teto solar aberto no dia a dia? Você não consegue, né? Você precisa ligar o ar-condicionado. Teto solar aberto você só consegue usar em dia nublado ou à noite. Até mesmo quando você vai para a estrada, velocidade ali nos 120 km por hora, teto solar aberto é desconfortável. Aqui no caso, você tem a luminosidade de um teto bem grande, onde o passageiro de trás também participa dessa visão superior, e a vantagem de, por ele ser fixo, não ter nunca perigo de infiltração de água. Então você consegue ter um grande teto solar, mais pessoas participam, sem a desvantagem do teto aberto. Carregador de celular por indução. Não é uma novidade nos carros nos dias atualmente, mas no 1.0 e de série, aqui no 208, abrindo esse compartimento, você vai colocar o seu smartphone nessa posição aí para funcionar o carregador de celular por indução. Você pode até mesmo deixar o equipamento protegido aqui dentro.
o que acaba sendo até uma segurança para quando você está andando no trânsito de grandes cidades, às vezes onde tem risco de furto de smartphone em semáforo e coisas do tipo, o seu smartphone fica protegido e carregando enquanto você dirige. Suporte de smartphone de fábrica no carro, como é que funciona? Olha só, o celular está lá dentro do compartimento, só que quando você abre, essa tampa também é um suporte. Você pode colocar o celular aqui nessa posição. Então, se eventualmente você precisar dirigir e ver alguma informação aqui na tela do seu smartphone, olha que legal. Fica bem fácil aqui para você conseguir ver essa informação. Não só o motorista, mas passageiro também vai ter essa facilidade. E tem mais, se você precisar, carregamento aqui por porta USB do tipo C, e você consegue carregar também pela USB do tipo A, e aqui você também tem integração com a tela da central multimídia. Esse carro tem uma tela de central multimídia aqui bem grande, mas a parte mais legal, integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Olha só, eu estou aqui usando o Android Auto, o celular está aqui e não tem nenhum fio conectado. Ele está usando a integração sem fio. E aí você vai poder fazer isso tanto com o Android Auto quanto com o Apple CarPlay. Então você pode deixar o seu celular aqui ou colocar ele carregando enquanto você está usando a integração. Afinal de contas, nem sempre você vem para o carro e lembra de trazer o cabo de carregamento junto. Aqui não vai ter problema. Uma câmera de ré diferente de todos os outros carros. A gente já conhece câmera de ré. Engatou ré, ele vai exibir a parte traseira do veículo, inclusive com linha de guia. Mas a diferença está aqui. Vocês estão vendo aqui o carro na posição superior. E aqui a gente tem a imagem de ré. À medida que você vai andando, ele vai filmando por onde o carro está passando e exibe essa imagem no entorno do carro. Isso aqui não é uma imagem em tempo real, mas ainda assim ela te mostra o que está em volta do carro. Então se você tiver algum obstáculo, você vai conseguir ver esse obstáculo. Só que como não é uma imagem em tempo real, depois de um tempo que você está com o carro parado, essa imagem começa a sumir automaticamente. Isso aí não é nenhum defeito não. Por quê? A situação em volta do carro pode ter mudado. Um pet pode ter se aproximado, uma pessoa, e é por isso que ele para de exibir a imagem. Mas enquanto você está fazendo a manobra, a imagem está lá. E tem mais, está vendo aqui em cima o modo alto? Você vai dando ré, quando você encontra efetivamente um obstáculo, olha o que o carro faz. Olha lá, ele muda a câmera automaticamente para o modo zoom, para você conseguir ver esse obstáculo aqui mais de perto, além do sensor de estacionamento dianteiro. E tem mais um outro detalhe. Quando você está com a câmera de ré, imagine que você está dando ré numa via muito movimentada. Você engatou ré, precisa ter uma visão maior. A peça arquivista 180, ele amplia aqui os lados da visão, justamente para você conseguir ver nas laterais se tem algum veículo se aproximando. Então temos aqui uma câmera de ré, diferente de todos os outros carros. Outro detalhe que só esse carro tem, o conceito iCockpit. Bom, a gente tem o painel aqui, só que a diferença para todos os outros carros é que o motorista enxerga o painel pela parte de cima do volante. Na maioria dos carros, você enxerga o painel aqui entre o meio e o arco do volante. Aqui não, você vê ele por cima. Qual é a vantagem disso? Primeiro, você nunca vai ter uma visão obstruída, porque se você estiver num outro carro e o volante estiver dessa forma, você não vai conseguir enxergar o painel. Aqui não tem esse problema. O volante ele tem até um diâmetro menor, até mais gostoso de segurar. E como a direção tem assistência elétrica, ela é bastante leve. Esse conceito é uma patente que só a Peugeot oferece no mercado brasileiro. Mas são só maravilhas aqui o 208 na versão Stile? Não, existem aqueles pontos onde o carro poderia ser um pouco melhor. Um deles é o porta-malas, não é muito grande. São apenas 265 litros de capacidade. Se a gente olhar para os carros dessa categoria, você vai ter vários modelos aí na casa de 300 litros. Então aqui não tem muito espaço. Se você pretende viajar ou até mesmo tem um uso mais familiar, talvez esse carro não atenda. Outro ponto também que deixa um pouco a desejar. Apesar de ser possível rebater o banco traseiro, ele não tem aquela proporção 1/3, 2/3. Então aqui, ou você rebate o banco ou você não rebate. Pontos que poderiam ser melhores. E ainda nessa vibe do porta-malas pequeno, tem um outro probleminha. Porque quando você levanta aqui o piso do porta-malas, o step é do tipo temporário.
Então você tem um porta-malas pequeno e não tem um step integral. Estou destacando isso porque alguns concorrentes do 208, além de terem o porta-malas maior, trazem o step integral. Outro detalhe que não agrada muito, espaço aqui no banco traseiro. Você até leva aí 2 pessoas. 3 pessoas é possível? É, porque tem um cinto de segurança e um encosto de cabeça. Mas na prática mesmo, o espaço é para 2 pessoas. E 2 pessoas com até no máximo 1,78 m. Porque se forem pessoas mais altas, vai ter problema com a cabeça no teto e também espaço para pernas. E o consumo do 208 1.0, como é? Primeiro vamos aos números do Inmetro. Com etanol, são 9,6 km por litro na cidade e 11,1 km por litro na estrada. Com gasolina, que é o combustível mais comum aí por todo o Brasil, 13,3 km por litro na cidade e 15,8 km por litro na estrada. E olha, a gente fez aqui um teste bastante compreensivo de consumo com o carro. Rodamos quase 600 quilômetros com gasolina. E sabe qual foi a média do computador de bordo? 14,4 km por litro. Lembrando que a gente fez aí um uso misto, mas vocês conseguem ver que esse número que a gente conseguiu está bem no meio aqui de cidade e estrada com gasolina, mostrando que é um veículo eficiente em matéria de consumo. E o modelo ainda tem um ponto neutro, que não chega nem a ser tão bom ou tão ruim. O caso de airbags. Nesse carro aqui são 4, 2 frontais e 2 laterais. Isso é importante destacar porque existem concorrentes desse carro que só vão oferecer 2 airbags de série, mas também tem concorrente que oferece 6 airbags de série. Então aqui nós temos um ponto neutro em relação ao 208. E o seguro desse carro, como é que fica? Mais uma vez, contatamos aí a nossa parceira Multiclass Corretora de Seguros da cidade de Sorocaba, que fez a simulação aqui do seguro do modelo, considerando o típico usuário desse carro. E a gente conseguiu aí um seguro na casa de R$ 4.500. Não é tão acessível considerando a faixa de preço aqui do modelo. E a franquia, já reduzida em 50%, R$ 4.600. Não achei o preço tão convidativo. Mas e vocês? O que acharam? Deixa um comentário aí no vídeo. Mas e o preço aqui desse modelo? Pois bem, em junho de 2024, preço público sugerido de R$ 97.990. E aí eu já vou dar uma dica para vocês. Se vocês gostaram aqui do 208 Style 1.0 manual e está querendo comprar esse carro, faz o seguinte, entre em contato com a gente que a gente consegue um parceiro nosso com uma condição especial para você botar esse carro na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.